Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao estudo das leis de Newton. Previamente, nós aprendemos a primeira e segunda lei. Então nessa aula, o foco será permitir que vocês compreendam a terceira lei, de modo que ao final, vocês sejam capazes de encontrar pares de ação e reação e suas aplicações no dia a dia. Para começar a aula, eu gostaria de pedir a vocês um favor. Peço que vocês se levantem e deem um pulo. Estou falando sério, é para levantar e pular. Por favor, gente, peço colaboração. Isso, obrigado. Ok, agora que realizamos o experimento, eu pergunto a vocês, para qual direção e sentido vocês fizeram força com os pés para pular? Ora, se eu pulei para cima, então fiz uma força para cima, certo? Bem, na verdade não é assim. Se você realizar o experimento com atenção, perceberá que suas pernas fizeram uma força para baixo. Vamos observar um outro exemplo. Pessoas navegando em um caiaque. Percebam que os atletas sempre remam no sentido oposto ao de navegação do barco. Da mesma forma que nós fazemos uma força no sentido contrário de nosso pulo. Você consegue pensar em outra situação em que uma ação promove um movimento no sentido contrário? Se sim, deixe aqui nos comentários. Mas se, ao pular, nós realizamos uma força para baixo, como é possível nos movimentar para cima? Quem nos dá esse empurrão? E no caso do barco, como o barco navega em um sentido se os remadores realizam uma força no sentido oposto? Peço novamente que deixe sua opinião nos comentários. Para entender melhor esses questionamentos, vamos buscar compreender o que é a terceira lei de Newton. Bom pessoal, então vamos dar prosseguimento à nossa aula. A terceira lei de Newton muitas vezes é chamada de princípio da ação e reação, e possui o seguinte enunciado: a toda força de ação corresponde uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, estando aplicadas em corpos diferentes. Mas o que isso quer dizer? Bom, considere que eu tenho um bloco aqui. Vou chamar ele de bloco 1. E um outro bloco. Eu vou chamar de bloco 2. E o bloco 1 aplica uma força no bloco 2, que eu vou chamar de F de 1 em 2. Pelo princípio da ação e reação, o bloco 2 deve aplicar uma força em 1 de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, que eu vou chamar de F de 2 em 1. Ótimo! Mas então, qual que é a força de ação e qual que é a força de reação? Bom, qualquer uma das duas. Tá, calma aí. Eu devo ter confundido você. Deixa eu explicar melhor. Lá atrás, quando a gente estava estudando referenciais, nós vimos que não importa qual referencial eu escolher, que as leis da física continuam a mesma. E aqui a ideia é um pouco parecida. Não importa qual seja a força de ação ou a força de reação, porque o efeito que uma tem na outra é sempre o mesmo, né? Por exemplo, se eu considero que a força de 1 em 2 é a força de ação, então eu tenho que ter uma força no bloco 1 aplicada pelo bloco 2, né, que é a F de 2 em 1, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, igual está aqui. Se eu considerar a força de 2 em 1 como força de ação, então eu tenho que ter uma força de 1 em 2, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, igual está aqui, né? É porque, claro, né, elas têm o mesmo tamanho de vetor, a direção é a mesma, né, a horizontal, e o sentido delas são opostos, uma está para a direita e outra para a esquerda. Então não importa muito bem quem que é a força de ação e quem que é a força de reação. Na verdade, a nomenclatura mais comum que a gente usa é pares de ação e reação. Nesse caso, a força de 1 em 2 e a força de 2 em 1 formam um par de ação e reação. Então, uma outra maneira de dizer a terceira lei de Newton é: dados dois corpos, 1 e 2, a força que 1 aplica em 2 é menos a força que 2 aplica em 1.
E é claro, estamos fazendo um tratamento vetorial de forças. Então, isso é vetor. Então, o vetor força de 1 em 2 é menos o vetor força de 2 em 1. Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto representado por esse sinal de negativo. Mas então, peraí. A Terra aplica força-peso em nós. Isso significa que nós também realizamos uma força na Terra? Bom, vamos primeiro calcular a força que a Terra realizaria no ser humano. A gente viu anteriormente que peso é a massa vezes aceleração gravitacional. Então, se considerarmos g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e um ser humano de 80 kg, seu peso será 800 Newton. Então, pela terceira lei de Newton, um ser humano de 800 kg aplicaria uma força de 800 Newton na Terra. Mas qual seria o efeito que a Terra sentiria devido a essa força? Qual aceleração a Terra sofreria? Bom, pela segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Consequentemente, a aceleração é a força dividida pela massa. Como a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg, então, substituindo 800 Newton e dividindo por 6 vezes 10 a 24, a gente tem que o módulo da aceleração é 1,3 vezes 10 a menos 24 metros por segundo ao quadrado. Então, apesar da gente aplicar uma força na Terra, a massa da Terra é tão grande que a gente mal acelera a Terra, né? Assim, isso é virtualmente aqui, isso é zero, né? 10 a menos 24 é um número muito pequeno. Então, virtualmente, a gente não aplica aceleração na Terra devido à massa grotesca que a Terra tem. Tá ok. Acho que deu de entender bem o que é a terceira lei de Newton. Então, agora uma pergunta. A força-peso e a força normal constituem um par de ação e reação? Pensa um pouquinho aí. A resposta é não. A força-peso e a força normal atuam sobre o mesmo corpo. Logo, elas não podem constituir um par de ação e reação. Vamos voltar ao exemplo do pulo. Quem nos empurra para cima? A superfície. A superfície nos empurra para cima, devido à ação e reação. Se nós a empurramos para baixo, então ela nos empurra para cima, com a mesma intensidade. E no caso do caiaque, quem o faz mover em seu sentido de navegação? A água! As pessoas fazem uma força no sentido contrário na água, e a água move o barco. Mas você poderia pensar, mas a água não deveria mover a pessoa? E você estaria correto! Na realidade, a água empurra a pessoa, mas como a pessoa está em contato direto com o barco, o efeito geral que se observa é o movimento do barco. Um outro exemplo clássico é: para andarmos em uma direção, nosso pé aplica uma força na superfície em qual sentido? Agora que conhecemos o conceito de ação e reação, encontrar a resposta não deve ser tão difícil. Nosso pé aplica uma força no sentido oposto que queremos caminhar, pois assim, a superfície aplicará uma força no sentido que desejamos ir. Eu não poderia terminar essa aula sem antes falar de foguetes. Para gastar menos combustível, o foguete descarta os tanques de combustíveis após eles serem usados. Assim, o foguete fica mais leve, e a força aplicada para soltá-los é aplicada por eles no foguete, em sentido oposto, por ação e reação, assim, impulsionando o foguete. Nossa videoaula vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a atenção dada por vocês nesses últimos minutos, e peço que se inscrevam no canal e deixem seu gostei. Até a próxima!